Eu tenho uma pergunta para te fazer. Você quer aprender mais sobre você mesmo e evitar um monte de problema na sua vida e discussões desnecessárias? Você quer se acolher e regenerar todo esse desconforto que você tem sentido nos últimos dias? Então fica comigo até o final, porque hoje no Giro Oracular Semanal nós vamos mergulhar profundamente na origem das nossas dores. Vem comigo. Sejam muito bem-vindos, estudantes da Escola Consciência Solar, a mais um Giro Oracular Semanal, onde eu, professor Vari, guio vocês através dessa jornada de autoconhecimento pela simbologia universal, traduzida pela nossa ferramenta sagrada, que é o tarô. Bom, antes de qualquer coisa, vamos ao nosso ritual padrão. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para você ficar por dentro de todos os conteúdos e de todos os estudos que estamos trazendo aqui na nossa escola, especialmente para você. E não se esqueça de comentar aqui quais temas você gostaria de ver aqui no canal sendo estudados e também como que a mensagem do tarô tem ressoado na sua vida, no seu processo. Isso ajuda muito a fomentar o estudo da comunidade. A sua opinião é valiosa. Pois bem, família, vamos ao título do nosso giro. Olha só. Integridade regenerativa ou ignorância tóxica. Por aí você já vê que não é uma semana fácil. Não é. É uma semana desconfortável, pois aonde nós ainda não estávamos ignorantes, vai ficar muito óbvio, muito claro, pelas respostas, pelos eventos que a vida vai trazer pra gente. Porém, se você, através da sua integridade, da sua identidade, está buscando ser uma pessoa melhor, está buscando contribuir ativamente para uma sociedade mais inclusiva, mais justa, se você está querendo ajudar e auxiliar na construção da nova Terra, através então dos prepostos da nova era, ser um preposto da nova era, essa é uma oportunidade de ouro para você evitar perder um monte de energia, evitar ficar correndo atrás da própria cauda, evitar ficar brigando por coisa que já não faz mais sentido e ficar ainda preso dentro de ciclos repetitivos de dores, conectados aos mesmos padrões e às mesmas pessoas, presas ao mesmo papel vítima, algoz. Então, você quer escapar disso tudo? E você quer abrir o seu coração para integração regenerativa? Porque é através do reconhecimento de cada uma das partes da nossa história sob uma perspectiva maior, uma perspectiva justa, verdadeiramente justa, sob os olhos do divino, do grande espírito, aquele que tem o contexto geral do que está acontecendo. Bom, essa semana é para você então. Tá cheia de oportunidades para a gente poder fazer isso. Só através desse reconhecimento a gente consegue se integrar, e se integrando nós conseguimos também integrar a realidade e assim gerar esse efeito de inclusão social e de inclusão regenerativa. Bom, então família, não tá fácil, né? Porque várias das vezes nós escolhemos o quê? Ignorar o que a gente já descobriu que é verdade. Ignorantes, né? Só que isso é muito tóxico pra gente. E a gente sabe, isso tá cada vez mais claro. Então, quando você viu uma parte, você viu uma coisa que você não gostou, o caminho mais fácil seria ignorar. Só que aí você está fazendo o quê? Você está quebrando a sua integridade. Porque agora que você viu aquilo, você precisa integrar aquilo precisa fazer sentido para você, você precisa compreender aquilo profundamente, entender toda a trama, toda a história por detrás daquilo dali,
para que você possa ter paz de consciência e sabedoria para daqui para frente agir de uma maneira diferente, de uma maneira que não sustente esse ciclo de dores. A dor pode ter chegado até você, o erro pode ter chegado até você, mas cabe a você escolher se você vai transmitir isso adiante ou não. E essa é uma responsabilidade de gente grande. E quando eu digo de gente grande, eu digo de grande mesmo, de ética, de envergadura moral, de gente que está disposta a se responsabilizar por uma mudança para realmente ver as coisas ficando melhores. Dentro da família, dentro das instituições, dentro de cada ambiente, de cada atmosfera no qual você faz parte, inclusive da atmosfera psíquica, que ninguém escapa, mesmo estando no topo de uma montanha ou debaixo da terra. Não tem como escapar. Pois bem, família, olha como que o tarot trouxe isso pra gente. Lembrando que a estrutura do nosso giro, para você que está chegando agora, são 4 arcanos que vão discorrer sobre esse assunto que a gente está trazendo aqui. Então a gente tem o arcano guia, que é o arcano principal, que está trazendo a energia principal da semana. Nós temos o arcano de desafio, ou prova, que é aquele arcano que vem para nos testar e nos promover. Nós temos o arcano de conselho, que é aquele que vem trazer uma sabedoria e um direcionamento e uma orientação para o nosso processo. E o nosso arcano de colheita, que é o resultado que nós podemos ter, né, se seguirmos na superação da prova que a semana trouxe para a gente. Essa semana, família, o arcano que vem nos visitar como arcano guia é o Pajem de Espadas. Gente, o Pajem de Espadas é a mente questionadora e a mente ansiosa também. Mas ansiosa por aprender quando ela está em equilíbrio. E em desequilíbrio, ansiosa por fugir de si mesma. Então olha aí, já tem muito pano para manga, né? O Pajem de Espadas, eu brinco, eu falo assim, ele é igual o São Tomé. Ele é elemento terra, mas elemento ar. Então ele gosta de julgar as coisas baseadas em evidências concretas, né? Isso pode acabar fazendo com que ele fique muito materialista e mesquinho e acabe tornando ele uma das cartas aí no senso comum do tarô mais intriguentas, pirracentas e fofoqueiras. Porém, esse arcano tem uma dimensão heróica muito poderosa dentro do nosso processo de autoconhecimento. Essa carta, essa semana, está dizendo pra gente assim, que a gente quer respostas. Nós estamos ansiando por respostas. Nós estamos ansiando por entendimentos. Nós realmente queremos, porque nós queremos crescer, nós queremos aprender, nós queremos passar a faca e nos libertar das coisas que nos limitam. Porém, para isso, meu povo, a gente vai precisar o quê? Da maturidade, que é o grande processo que o Pajem passa. Porque o Pajem é o ser em amadurecimento, certo? E aí, preste atenção, mais importante do que sair questionando as coisas é observar para receber as respostas. E aí que está a grande chave da semana. Em vez de só sair por aí falando qualquer coisa, entrando nesse aspecto fofoqueiro de desarmonia, de distração, de dispersão, de desinformação, a gente parar, perguntar as coisas para a vida sim, questionar sim, com responsabilidade, mas respeito, aguardando a resposta das coisas, percebendo os detalhes, observando os contextos, fazendo o nosso processo de discernimento dentro da cabeça, antes da gente sair falando qualquer abobrinha, antes da gente sair fazendo qualquer juízo precipitado, antes da gente sair compartilhando coisas que às vezes a gente não tem ideia da procedência verdadeira daquilo. Então, muito cuidado com as informações dessa semana. Lembre-se, quem procura, acha, e quem pede é atendido. Então saiba onde procurar e selecione bem os seus pedidos. Essa é a energia que o Pajem traz pra gente aí essa semana. Bom, vamos ativar então o aspecto harmonioso dessa energia integrativa. Vamos para a nossa frase de ativação. Vem comigo. Tenho poder ao manter a mente aberta para aprender e clara para me expressar, reconhecendo a trama por trás de cada acontecido. Tenho poder ao manter a mente aberta para aprender e clara para me expressar, reconhecendo a trama por trás de cada acontecido. Tenho poder
ao manter a mente aberta para aprender e clara para me expressar, reconhecendo a trama por trás de cada acontecido. E que assim seja. Veja bem, família. Ou seja, se a gente mantiver a nossa mente aberta para aprender essa semana, se a gente se expressar com clareza, o nosso poder estará estabelecido e nós vamos conseguir compreender coisas muito profundas, contextos muito poderosos que vão nos ajudar a nos libertar de vários preconceitos, de várias ignorâncias e de sim, podemos agir como justiceiros a partir de um lugar de poder e equilíbrio, através da nossa escolha, do que nós falamos e do que nós entendemos a partir da nossa escuta. Eis o fenômeno do discernimento. E família, aí está a grande prova da semana, o 3 de espadas. Gente, conhecido como arcano da cura, também conhecido como arcano do sofrimento. Esse é um arcano forte, um arcano que pede pra gente muita lucidez e muita maturidade. É o arcano que vai falar pra gente de onde é que dói, onde que tá o desconforto, onde que tá a dor, onde que tá aquilo que eu preciso aprender, onde que eu estou ignorante sobre a minha responsabilidade, sobre o meu poder, e estou entregando isso para outrem, estou entregando isso para o acaso, e não integrando essa responsabilidade para que eu me torne verdadeiramente grande, para que eu me torne verdadeiramente justo. Então olha só, é um arcano muito forte, divisor de águas, tá? Que está falando que nessa semana a gente vai ser testado profundamente bem nos lugares onde dói. E isso está vindo o quê, gente? Para a gente poder olhar para isso tudo e aprender e crescer com isso, entende? Não adianta mais a gente ficar espelhando as dores fora, a gente ficar procurando culpados, sabe? O caminho da integração, que é o caminho do naipe de espadas, ele nos ensina a sermos seres íntegros, gente. Se a gente quer regenerar, a gente precisa entender onde que está a ferida. E para entender onde está a ferida, tem que tocar lá para doer. Não é assim? Quando você vai no médico? Então a gente precisa perceber que a vida não está querendo nos violentar, a vida não está querendo nos torturar, a vida está querendo nos promover. Só que para isso a gente tem que parar de só lá no Página de Espadas ficar buscando informações que às vezes são totalmente aleatórias, sendo que o que a gente veio fazer aqui no nosso planeta Terra é crescer como ser humano. Então está na hora da gente usar esse discernimento, usar esse intelecto para olhar para onde dói sim com maturidade, para ver o que a gente aprende com essa dor, o que a gente aprende ali. Sabe, o que está mal contado na nossa história? O que passou ali despercebido para você que antes, de repente, você não conseguiu olhar porque você ainda não tinha esse amadurecimento que você tem hoje. E aí você teve que ignorar. Mas aquilo se manteve como um padrão tóxico dentro de você. E isso continua afetando você e aqueles que estão ao seu redor. Tá? Então, essa semana a gente está sendo convidado a olhar para isso com muita responsabilidade. Tá? Respirando fundo, com lucidez, entendendo que é aí nas nossas fraquezas que está o nosso maior trabalho. É aí que está aonde a nossa atenção deve estar voltada para que nós possamos então assumir a nossa responsabilidade e nos curarmos. E isso é muito libertador. Isso é muito poderoso. Claro que a gente tem um risco aqui enorme de fazer o quê? De projetar essas dores nos outros. De nos tornarmos alheios a isso e simplesmente não olharmos para onde a nossa consciência está pedindo atenção, porque dor nada mais é do que uma hipersensibilidade, ou seja, é um chamado de atenção para um lugar específico onde nós precisamos resolver alguma coisa. Não disse que ia ser fácil, mas você pode ter certeza que será extremamente recompensador. Vamos à nossa frase de proteção? Para então nos mantermos íntegros mesmo diante desses desafios e dessas provas? Vem comigo. Sou protegido ao identificar e acolher minhas dores, esclarecendo minhas responsabilidades e me comprometendo com o processo de regeneração. Sou protegido ao identificar e acolher minhas dores, esclarecendo minhas responsabilidades e me comprometendo com o processo de regeneração.
Sou protegido ao identificar e acolher minhas dores, esclarecendo minhas responsabilidades e me comprometendo com o processo de regeneração. E que assim seja. Família, nossa responsabilidade maior nessa vida é nos acolher. Certo? O amor próprio é uma virtude extremamente vital nessa fase da história humana. Gente, percebam, é o momento da gente voltar a ser inteiro. Enquanto nós estamos divididos dentro da gente, nós vamos dividir o mundo, nós vamos dividir a sociedade, nós vamos dividir as famílias. Porque isso é um reflexo da dor que está dentro da gente. E nós temos o poder de, a partir de nós, começarmos esse processo de regeneração e de reconstrução. Você quer ajudar o planeta, você quer ajudar a espiritualidade, você quer ser um pilar, seja de qual religião você esteja aí praticando, seja qual mestre você esteja seguindo, seja o mestre Jesus, seja o mestre Buda, seja o sol, seja os dons da natureza, os orixás. Gente, o trabalho sobre si é o mesmo. Todos esses seres vêm nos ensinar sobre autorresponsabilidade, sobre a capacidade de cura. Sim, é a cura principal que deve acontecer em você, certo? Então essa semana está trazendo para a gente aí essa oportunidade muito grande de autorreconhecimento, de integração da nossa própria história, das nossas próprias sombras e assim a recuperação da nossa magia e do nosso poder e a nossa liberdade pessoal. Ai, pois é, família. Nosso arcano de conselho essa semana não tem margem para erro. A Rainha de Espadas. Gente, a Rainha de Espadas está totalmente conectada com o Três de Espadas. E a Rainha de Espadas ela está falando para você assim: olha, a espiritualidade está vendo você o tempo todo. A sua ética não pode ser um pacto social, a sua fé é inegociável, o seu compromisso espiritual, ele começa com a sua conduta. E a sua própria consciência está sempre te observando. E você sempre está transmitindo o que está acontecendo com você para todo o inconsciente coletivo, influenciando toda a humanidade. Ponto final. Não tem como fugir disso. A Rainha de Espadas ela é severa, sim, mas ela é justa. Por quê? Perceba o gesto que ela faz com a mão. Ela quer ver a gente levantar a cabeça, ela quer ver a gente crescer, ela quer ver a gente restaurar, a gente se responsabilizar. Errou? Não tem problema, mas não ignora o erro. Não ignora aquela coisa que você precisa resolver. Não deixe para outras pessoas resolverem. Entende? Tá na hora da gente ir lá e se responsabilizar por isso. E a Rainha de Espadas está dizendo: lucidez perante essas coisas. Não deixa vir aquele vitimismo. Não deixa vir aquela raiva. Não deixa vir aquela coisa que tira a tua lucidez e simplesmente te torna ignorante e tóxico. Entende? Te torna ignorante e tóxico a você e a todos. Adoece o planeta. A sombra desses comportamentos destrutivos e ignorantes adoece o planeta. E a Terra, o arquétipo da rainha, está revoltado. Está revoltado com a gente. Entende? Quer ver a gente se responsabilizar. Nos deu tudo e agora quer que a gente faça o quê? O nosso dever de casa, a nossa responsabilidade básica. Entende? Claro, gente, que eu estou falando aqui, ancorando essa energia, né? Mas eu também estou fazendo o meu dever de casa, eu também estou... É dolorido mesmo e a gente quer fugir mesmo, tá? Mas a gente tem que entender que é através disso que a gente se transforma. A Rainha de Espadas está vindo como conselho pra gente, falando assim: gente, existe muito mais coisas além dessas coisas passageiras, dessas sensações passageiras. A dor, ela só se perpetua se a gente ignora, entende? Se a gente presta atenção e a gente vai corrigir, ela é passageira. E a Rainha de Espadas, ela fala dos valores atemporais, ela fala das dimensões espirituais. Ela está falando para você: olha, tem coisas muito grandiosas no seu caminho. Mas para isso você precisa se lembrar que você é muito maior que tudo isso. E por ser muito maior que tudo isso, você tem sim a responsabilidade de corrigir isso. E olha só, muito forte também, tá? Uma semana muito poderosa, porque a Rainha de Espadas, o Pajem de Espadas, eles passam cortando, tá? Então a gente vai ter limpezas em todas as áreas da nossa vida. A gente vai ver muita coisa acontecendo. Por quê? Nos leva agora ao nosso arcano de colheita, o 2 de copas.
Gente, o 2 de copas é o arcano da afinidade. Sabe o que ele está falando pra gente? Ele está dizendo: fica conectado com o processo de dor quem está afinizado à dor. Entende? Quem mente vai encontrar mentiroso. Entende? Quem engana vai encontrar enganador. Entende? Quem machuca vai ser machucado. Então, assim, percebam, a afinidade nos conecta e, cara, isso é forte, porque os grandes elos kármicos que conectam principalmente a história do nosso planeta Terra são de dor. Mãe, pai, filho, que através dos tempos já estiveram conectados através de papéis de dor. E que chegou o momento do 2 de copas da gente se afinizar com outras coisas, gente. Entende? Quando a gente escolhe se responsabilizar pelo que a gente sente e a gente se comprometer com esse processo até o final, vai vir uma limpeza muito grande de todo mundo que ainda estava sendo alimentado por aquela dor ou que estava ali em uma codependência com você, cara, vai cair por terra. Entende? Vai cair por terra. E para você que está se libertando, é uma bênção. E para quem está caindo por terra, é uma bênção também, porque é a oportunidade de reconhecer a ilusão e buscar ajuda. Mas a gente pode ver muitas pessoas fugindo de si e projetando essa raiva e essa culpa em tudo ao redor. Em tudo. E a gente pode ver literalmente violências absurdas acontecendo, tá? Em todos os níveis, até dentro de casa, discussões fortes. Então a gente tem que estar muito atento para a gente evitar essa colheita negativa. A colheita positiva da semana é o que, gente? Olha, uma afinidade verdadeira, um respeito por si próprio muito profundo. A gente vai ter uma gratidão de nós, do nosso eu superior para com nós mesmos, que vai trazer para a gente uma inspiração, um poder muito grandioso. E outra coisa, a gente parando de empurrar essa dor com a barriga e de ficarmos ignorantes, tóxicos dentro desses processos, nós também paramos de projetar isso nas pessoas. E aí a gente consegue reconhecer muito mais verdadeiramente o afeto que nós podemos nutrir e viver junto daqueles que nós amamos. E isso daí, não preciso nem dizer, que é a oportunidade de uma cura, de uma reconciliação, de uma integração, de uma regeneração num nível muito poderoso e que pode começar a partir de você e que deve começar a partir de você. Bom, a nossa magia da semana é muito simples. Uma magia poderosa do elemento ar. Respirar com presença. A magia da semana você vai precisar de você mesmo e de oxigênio. Você vai fazer uma série de respirações de exalação e inalação por 30 vezes. Então, focando aqui em expandir bastante aqui a barriga e o diafragma, ó. 30 vezes. Na última você vai fazer o quê? Soltar e segurar a sua respiração por 30 segundos com o pulmão vazio. Quando terminar os 30 segundos, enche o pulmão, prende a respiração, contrai o glúteo e segura por 15 segundos. Gente, isso é muito poderoso. Faça e me conta nos comentários. Me diga a lucidez que isso vai te trazer, principalmente diante dos processos emocionais onde os gatilhos vão querer ser ativados. A respiração é a nossa âncora. Lembre-se disso, certo? Depois me conta como que foi o resultado aí para você. Bom, família, se você chegou até aqui, parabéns, porque não tá fácil de engolir essa semana. Se você chegou até esse vídeo, parabéns, porque é somente para aqueles que estão realmente dispostos a se responsabilizar, a despertar e a serem padrinhos e madrinhas de um novo tempo. Isso realmente, muitos ainda não estão prontos, porque tem dificuldade de encarar a verdade, apesar de que não vai dar para fugir por muito mais tempo. Então, parabéns por você ter chegado até aqui. A sincronicidade do universo te trouxe. Não se esqueça nesse momento de deixar o seu joinha se você ainda não deixou, de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, para você poder ficar por dentro de todos os conteúdos do canal, ativar o sininho, não se esqueça. E de compartilhar essa mensagem com quem você sente que precisa dessa lucidez, com quem precisa desse acolhimento, mas que precisa dessa orientação. Isso
Isso ajuda muito a gente, muito mesmo. Bom, família, comente também o que você sentiu sobre essa leitura, sobre essa semana e como que está sendo isso tudo para vocês. Gratidão imensa. E não se esqueçam que nós estamos com as inscrições para a nossa turma de Tarosofia abertas. E o link está aqui na descrição. E todos aqueles que fazem parte aqui do nosso canal da Escola Consciência Solar têm 20% de desconto na inscrição à vista. Detalhe, se você trouxer um aluno para se inscrever, também temos bonificações para você. Então, mais detalhes na descrição e nos nossos canais principais, no WhatsApp e no YouTube. Gratidão, família. Vari deseja para vocês muito acolhimento, muita responsabilidade emocional e regeneração, muita lucidez e respiração profunda. E nos vemos na sexta-feira com o nosso Magia no Dia a Dia. Nos vemos na semana que vem com o nosso Giro Oracular semanal. Gratidão.